Bem-vindos e bem-vindas ao Jornada de Impacto Social. Sou Félix Siriani. Esse é o nosso terceiro episódio e nós vamos conversar sobre como formalizar a sua organização da sociedade civil, a sua OSC. Quais são os passos e os processos necessários para essa formalização? Como um projeto passa a ser uma organização do terceiro setor? Quais são as etapas, documentos, prioridades? Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre isso. Nós também queremos saber como que vocês estão avaliando os nossos episódios. Para isso, envie um e-mail, contato@consultoriamandala.com.br ou uma mensagem, um direct, nas nossas redes sociais. Vamos rodar a vinheta e já voltamos. Jornada de Impacto Social, por Félix Siriani, da Consultoria Mandala. Um podcast que compartilha conhecimentos, experiências, projetos e ideias com pessoas que, por meio da sua jornada, atuam e geram impactos sociais. Muito bem, estamos de volta e esse é um assunto carro-chefe da Consultoria Mandala Impacto Social. Nós recebemos inúmeros telefonemas, e-mails, WhatsApp, perguntando: Félix, o que eu preciso fazer para formalizar minha instituição? E sempre começa da seguinte maneira: a gente pensou num projeto na minha igreja, com uns amigos, só que ele começou a crescer e agora nós precisamos de um CNPJ, nós precisamos de um estatuto, nós queremos receber recursos do poder público, das organizações internacionais. Como que nós fazemos? Então, ouça bem o podcast de hoje, que nós vamos dar algumas pistas. Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos identificar é: Félix, mas você está falando OSC, Organização da Sociedade Civil, mas e as ONGs? Eu queria montar uma ONG, o que é? Então é o seguinte: a nomenclatura Organização Não Governamental, ela deixou de existir desde 2014, com o marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019/2014. A partir daí, então, todas as entidades privadas com interesse público e sem fins lucrativos, que eram consideradas ONGs, começaram a ser chamadas de Organização da Sociedade Civil. Então, todas. Fundação, instituto. Então, tudo isso é denominado OSC. Elas sempre estiveram presentes na nossa sociedade, trabalhando com pessoas, de maneira geral, em situação de vulnerabilidade social, nas mais diferentes áreas, como educação, assistência social, mercado de trabalho, esporte, cultura e lazer. O conceito de terceiro setor, ou as próprias OSCs, ganharam força nos últimos anos, sobretudo com a falência do Estado, onde os mais pobres acabaram sendo marginalizados e vítimas do próprio sistema político e econômico, tendo seus direitos negligenciados e aumentando o caos social. Portanto, cada vez mais, diferentes instituições e organizações começaram a realizar ações e projetos que tinham como objetivo atender o público-alvo e promover a dignidade desses indivíduos. No Brasil, há centenas de organizações da sociedade civil que fazem os mais diferentes trabalhos, nas mais diversas áreas, e buscam impactar a comunidade em que estão inseridas. Porém, existem outras centenas de iniciativas e projetos que não possuem registro, não são formalizadas, pois muitas delas iniciam suas ações com a boa vontade e a ideia de uma pessoa ou grupo, e em determinado momento percebe-se a necessidade de ampliar sua atuação. E isso é importante e necessário. Do ponto de vista legal, existem diferentes legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que obrigam todas as ações e projetos que tenham como foco esse público-alvo a se registrarem nos conselhos pertinentes. Mas, antes disso, é preciso tornar-se uma pessoa jurídica, ou seja, existir perante os órgãos do país. Do ponto de vista da continuidade do projeto ou iniciativa e sua expansão, formalizar permite uma nova gama de possibilidades, como recebimento de repasses públicos,
cessão de espaço para execução da OSC, assim como também reconhecimento das próprias ações e projetos. Assim, nos últimos anos, a consultoria Mandala Impacto Social tem ajudado diversos projetos e iniciativas a se constituírem legalmente e assim garantir o direito e a segurança do público-alvo. Um outro ponto importante é que as organizações da sociedade civil não têm fins lucrativos, ou seja, não é permitido obter lucros entre seus membros e, ao abrir uma OSC, você não ficará rico e que os desafios e escassez de recursos serão muito grandes. Ainda é preciso saber que, na maioria dos casos, a OSC só poderá fazer uma parceria com as instituições e órgãos públicos depois de pelo menos um ano que se formalizou e, dependendo do caso e do edital, pode-se ter que esperar até 3 anos. Eu já falei, mas eu gostaria de reforçar. As pessoas às vezes me procuram dizendo: Félix, eu quero abrir uma ONG, eu quero abrir uma OCIP, eu quero abrir uma organização social, eu quero abrir um instituto, uma fundação. De maneira geral, apesar dessas diferentes nomenclaturas, são organizações da sociedade civil que, no âmbito jurídico, significam a mesma coisa: uma entidade privada sem fins lucrativos, cuja natureza jurídica seria uma associação ou uma fundação. Portanto, é preciso identificar as características comuns dessas organizações e cujo processo de criação é muito similar. Dessa maneira, a OSC são associações civis da sociedade de direito privado, ou seja, interesses particulares ou de um grupo, sem fins lucrativos. Não pode ter lucro no final do período. E de interesse público, deve atender a todos e se relacionar à garantia de um direito. Dito isso, os desafios e valores para abrir uma OSC são muito parecidos para se constituir uma empresa privada. Então, antes da OSC conseguir um CNPJ, a OSC precisa realizar uma assembleia, com o intuito de aprovar a criação da mesma, eleger a diretoria, que deve ser composta de um número mínimo de 8 pessoas. Uma sugestão de diretoria é presidente, pode haver um vice-presidente, secretário ou secretária, um tesoureiro, e aí com os respectivos suplentes, tanto a secretária quanto o tesoureiro, e no mínimo 3 conselheiros fiscais e seus respectivos suplentes. E esse grupo geralmente são pessoas com afinidades de interesses e que precisam ter muito claro qual é a importância, necessidade e o objetivo da OSC. Portanto, é necessário se capacitar e entender sobre a legislação do terceiro setor. Então, qual área ela vai atuar? Educação, cultura, assistência social, meio ambiente, trabalho? Quais finalidades ou objetos sociais que poderão ser trabalhados pela entidade? Então, a Lei 9.790 de 1999, regulamentada pelo Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999, vai estabelecer as áreas e os objetivos sociais. Portanto, qual será a área prioritária da OSC e qual vai ser o planejamento estratégico adotado para que as ações de abertura e depois de execução sejam eficazes, efetivas e eficientes. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer da Lei 13.019 de 2014, o marco regulatório do terceiro setor, que traz mais um compilado de ações e necessidades para a sua OSC. Você pode atuar com diferentes objetivos. No entanto, na Assembleia Geral e até mesmo antes dela, é preciso ter clareza, de quais serão as finalidades ou objetivos sociais da instituição. De acordo com a legislação, elas podem ser das áreas da assistência social, da cultura, educação, meio ambiente, saúde, promoção do voluntariado, desenvolvimento econômico e social, cidadania, direitos humanos, estudos e pesquisas. Na descrição deste episódio, vamos deixar links com as legislações e lá tem certinho todas as finalidades e objetivos sociais que vocês precisam se enquadrar para iniciar o processo de formalização da OSC. Tá? O próximo passo é definir então o público-alvo. Ou seja, quem serão os atendidos pela sua organização, pela sua entidade? É preciso elaborar a missão, a visão e os valores da instituição, assim como também pensar no nome dela, para depois elaborar uma proposta de estatuto social, tendo claro as diretrizes da Lei 13.019, mas também quais são os processos necessários para se construir o estatuto, quais são os elementos básicos. Existem diferentes modelos na internet, mas é sempre importante contar com alguém experiente para auxiliar nesse processo,
Também é necessário que um advogado assine o seu estatuto. E esse advogado pode cobrar honorários ou ser voluntário da própria organização. Os elementos básicos do estatuto social são nome da entidade, endereço da sede, o foro a qual responde, quais são as suas finalidades, seus objetivos, qual o período de mandato da diretoria e do conselho fiscal, como vão ser feitas as assembleias ordinárias, extraordinárias, eleitorais e como serão realizadas as convocações, ou seja, como que as pessoas, a diretoria, os voluntários saberão que vai acontecer uma assembleia. Antigamente as pessoas falavam que precisava colocar no jornal, por exemplo, mas não, hoje você pode colocar que vai ser por e-mail, redes sociais, WhatsApp. Então, além de tudo isso, ainda no estatuto precisa ter quais as funções de cada membro da diretoria e do seu conselho fiscal. E como serão feitas as mudanças no estatuto. Então, nós vamos precisar alterar a finalidade estatutária. Como que vai ser feito? Para se aprovar o estatuto, escolher a diretoria e fundar efetivamente a organização, é preciso convocar uma assembleia de fundação ou uma assembleia geral. Portanto, converse com as pessoas próximas e que tenham afinidade com o tema a ser abordado. Para que a organização funcione, então, é preciso pelo menos 8 pessoas, como eu falei. Nesse caso, faço o convite para que essas pessoas estejam presentes na assembleia e que elas assumam uma função dentro da diretoria e do conselho fiscal, hein? Sem isso, você não consegue fundar a sua OSC. No dia da assembleia de fundação, é interessante explicar um pouco sobre a OSC, qual vai ser o cenário e deixar claro qual é a finalidade, o objetivo. Ainda é preciso uma lista de presença, um presidente e um secretário que vai redigir a ata de fundação da organização e também nessa assembleia é preciso aprovar o estatuto e eleger a primeira diretoria e o conselho fiscal. Esta é a ordem ideal de pauta para a assembleia de fundação. Lembre-se de ter uma ata, pois será importante para as próximas etapas. Depois da eleição e posse dessa diretoria, é preciso legalizar a OSC. Então, até o presente momento, você fundou a organização, mas do ponto de vista jurídico, ela ainda não existe. Por isso, é preciso ter um contador e um advogado da sua confiança que entendem do tema para auxiliar nesse processo mais burocrático e um tanto moroso. Alguns passos vão ser: primeiro, registrar o estatuto e a ata de fundação para depois solicitar o CNPJ. Então, é importante pesquisar quais são os documentos necessários para registrar a organização no cartório da sua cidade. Cada cidade traz alguns elementos diferenciais. Inclusive, é preciso verificar os valores a serem pagos em todo o processo. Contudo, os documentos principais são 3 cópias do Estatuto Social em papel timbrado, com firma reconhecida, 3 cópias da ata de fundação assinadas pelo presidente e demais diretores com firma reconhecida, o original do livro de atas, pagamento das taxas, e aí esses valores vão variar, 3 cópias da relação qualificada da diretoria, ou seja, uma relação com o nome, cargo, estado civil, data de nascimento, endereço, profissão, o RG, e CPF da diretoria, e 3 cópias da relação de sócios fundadores, ou seja, aqueles que estiveram presentes na fundação da OSC. Nesse sentido, é preciso ressaltar que o estatuto, se ele precisar de adequações, você precisa desembolsar novos valores e reconhecer firma de todos esses documentos, que vão ser substituídos. O cartório ajuda bastante nesse processo, indicando as alterações e as necessidades. Depois de protocolar o estatuto, é preciso obter o CNPJ, ou seja, tornar-se oficialmente uma organização da sociedade civil. Para isso, é necessário um contador, pois o processo é o mesmo da abertura de uma empresa. Então, os documentos e valores também vão ser bem aproximados. Contate um escritório de contabilidade ou um contador de sua confiança, pois depois de registrado e formalizado, você também vai precisar prestar contas à Receita Federal e demais órgãos, sobretudo quando começar a contratar funcionários. Uma outra questão importante que você precisa se atentar é o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Se você digitar no Google CNAE,
já vai aparecer lá um site de busca que você digita as finalidades e vão aparecendo toda a numeração, todos os códigos. Mas o seu contador pode te ajudar nisso e, se você precisar, também a consultoria Mandala. Quando tudo isso estiver pronto, é importante registrar a sua OSC num órgão responsável pelo público-alvo ou também da finalidade. Então, por exemplo, se você trabalha com criança e adolescente, é preciso registrar no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do seu município, CMDCA. Se você trabalha com idosos, no Conselho Municipal do Idoso. Se você atua na área da assistência social, então no Conselho da Assistência Social do seu município. Ou no Conselho da Saúde, no Conselho de Cultura, na Secretaria de Promoção Social, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Esportes e tantos outros órgãos possíveis. Alguns vão necessitar de mais documentos e ações. Portanto, é preciso verificar que cada órgão, que cada conselho pede dentro da sua cidade. O registro nesses órgãos deve ocorrer logo que a OSC está formalizada. É importante reforçar que muitos órgãos solicitam que a entidade tenha mais de 1 ou 2 anos de trabalho para fazer repasses financeiros, o que torna os primeiros meses da OSC os mais difíceis financeiramente, mas que podem ser supridos com ações voluntárias, campanhas e doações, mas o grande ponto aqui é fazer um bom planejamento para como a OSC vai sobreviver nos seus primeiros 12 meses. Depois de registrado e formalizado, a entidade precisará prestar contas das atividades e ações executadas, mesmo se não receber nenhum repasse público. É preciso ficar atento com formulários e relatórios, por isso é importante você ter uma boa equipe de trabalho, para além da própria diretoria ou voluntários, pois a demanda será grande e muitas vezes será importante ter alguém exclusivo para essas funções. Esses profissionais precisam ter responsabilidade, conhecimento da área, do público-alvo e do tema, autonomia, resiliência, entre outras qualidades. Mas mais do que isso, é preciso que esses profissionais sejam contratados por questões técnicas e profissionais, não apenas por afinidade afetiva ou pessoal. Isso será importantíssimo no decorrer do trabalho, principalmente se você precisar desligar esse profissional. Junto com a equipe de trabalho, diretoria e conselho fiscal, monte um plano de trabalho. Organize a sede da entidade de uma maneira que ela fique acolhedora e agradável a todos. Ainda será necessário captar recursos para ampliar o atendimento, os projetos desenvolvidos e dar visibilidade ao trabalho efetuado. Portanto, sempre tenha em mente de que a equipe precisa estar atenta às diferentes formas de captação de recursos, de preferência, contratando uma consultoria capacitada para auxiliar nesse processo e nos primeiros meses da OSC. Ainda, nossa sugestão é que depois de 1 ano, você solicite a declaração de utilidade pública municipal, estadual e federal, o que vai permitir à entidade ser reconhecida nesses âmbitos e também vai facilitar na hora de captar recursos. As câmaras municipais, estaduais e federal têm processos e documentos específicos. E esse pedido deve ser apresentado por alguém do Poder Legislativo. Então procure um vereador, um deputado que você tenha familiaridade ou alguma indicação. Ainda tem gente que prefere fundar uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. O processo de fundação é a mesma da OSC. Porém, depois você precisa mandar alguns documentos, isso é feito tudo online, pedindo a certificação de OCIP para o Ministério Público. Por fim, é preciso deixar claro que esse processo é demorado, podendo levar de 3 a 6 meses, ou até mais, dependendo de vários elementos. Em alguns casos, é preciso rever o local de atuação, a necessidade de alvará de funcionamento, a legislação específica, os recursos próprios que a instituição tem para arcar com os impostos e valores para essa fundação. Por isso, tenha paciência, faça as coisas com calma e procure ajuda. Sempre que necessário, você pode entrar em contato conosco. contato@consultoriamandala.com.br ou por nossas redes sociais. Desse modo, finalizamos nosso 3º episódio do Jornada de Impacto Social. Para saber mais, acesse nossas redes sociais. Consultoria Mandala no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. E sigam ou assinem o nosso podcast nas principais plataformas digitais como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Deezer, assim como no próprio site da Consultoria Mandala Impacto Social. E não se esqueçam
Queremos saber o que estão achando do Jornada de Impacto Social, dos nossos temas e episódios, assim como sugestões e dúvidas que vocês tenham. Nesse sentido, vamos deixar o link para o nosso WhatsApp aqui na descrição do episódio também, para que vocês possam entrar em contato conosco. Abraços e nos encontramos daqui 15 dias. Até lá! Você ouviu o Jornada de Impacto Social por Consultoria Mandala. Te espero no próximo episódio e que nossas jornadas impactem o mundo.